paz do Senhor, professores. Sou professora Raquel Monteiro e estou aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nós já iniciamos o nosso segundo trimestre deste ano de 2023 e nós estamos aqui estudando o livro de Salmos. Esse trimestre nós vamos enfatizar nossos estudos no livro de Salmos. O nosso tema geral tem por título Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã com o ensino dos Salmos. Na semana passada, nosso professor Pedro fez a introdução desta lição, apresentando os aspectos gerais dos Salmos, trazendo grandes curiosidades sobre este livro, na verdade essa coletânea de livros, né? Nós já vimos que o livro de Salmos, ele é composto por vários livrinhos que estão organizados dentro dele, livros temáticos, livros produzidos por poetas, por autores diferentes. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 2, que tem por título O Caminho do Ímpio e do Justo. Nosso texto principal está localizado em Salmo 1, verso 3, que diz assim: Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O nosso resumo nos diz o seguinte: o caminho do ímpio representa a instabilidade e superficialidade do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Muito bem, esse resumo aqui representa muito bem aquilo que o Salmo 1 vai trazer para nós como lição neste domingo. Nossos objetivos são compreender a bem-aventurança do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e conscientizar sobre a verdadeira felicidade do justo. Nossa leitura em classe está naturalmente, registrada em Salmo 1. Todo salmo deverá ser lido na sala, assim como de costume, ou em ordem voluntária ou alfabética, ou conforme o professor queira. O importante é que essa leitura seja realizada. E a título de introdução, é importante que o professor faça aquele resgate, né? Como nós estamos tratando da segunda aula, possa ser que alguns alunos ainda não tenham comparecido. Então é importante você fazer aquele resgate, explicar a origem, do livro de Salmos, essa composição diversificada de diversos livros dentro do livro de Salmos, fazer um apanhado geral, um resumo da lição anterior, para que o aluno tenha essa contextualização. Então, é importante que o professor destaque também que, assim como o professor Pedro falou na lição passada, que os livros de Salmos, eles trazem, ele é um livro doutrinário também, eles têm lições teológicas profundas para o nosso aprendizado. Então não se trata apenas de, um poema, é uma canção, mas essas canções, esses poemas que são expostos aqui em Salmos, são todos eles, são livros cheios de verdades bíblicas, teológicos, doutrinários, sim. Então é importante o professor deixar destacado que os salmos, eles têm muito a nos trazer, porque há, às vezes, o pensamento, às vezes uma visão de que os livros de salmos são só poemas, canções e tudo mais, mas esses livros, além de ter esse embelezamento linguístico que nós vamos ver aqui mais adiante, como essas questões dos gêneros poéticos, ele também tem verdades eternas e profundas, que vai nos ajudar a compreender melhor o reino de Deus. No nosso tópico 1, nós temos a bem-aventurança do justo, nosso tópico 2, o perigo do caminho do ímpio, e o tópico 3, a verdadeira felicidade do justo. No nosso tópico 1, a lição começa com o termo bem-aventurado. Veja que esse termo ele é muito mencionado no Novo Testamento, com as bem-aventuranças lá em Mateus. Entretanto, aqui, o livro aqui já traz esse termo bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. É importante você, nesse momento, fazer esse resgate para ter uma ciência, se os alunos conhecem esse termo, se eles já tinham ouvido falar o bem-aventurado dentro dos Salmos. Mas é interessante observar esse primeiro ponto para que seus alunos revejam, esse conceito de bem-aventurado. E aí, o autor aqui traz exatamente dizendo que o livro, o Salmo 1, ele não é só a introdução do livro 1, mas ele é a introdução de todos os salmos que se seguem, porque ele é um livro que trata exatamente de dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio.
E ele vai observar em diversos momentos, se você for observar os livros dos Salmos, que os salmistas eles sempre vão dizer que o ato de guardar a palavra do Senhor, o ato de observar, meditar de dia, de noite, estar ali sempre apegado à palavra, vai fazer com que esta pessoa, este leitor, ele tenha os seus caminhos firmados na palavra do Senhor e a obediência e, consequentemente, a sua felicidade. Então é importante destacar que essa é apenas uma introdução, porque nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 119, que ele diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa visão, né, de guardar a palavra, de observar os caminhos, de sempre estar diligentemente observando esses conselhos no que se refere à palavra de Deus, eles são conselhos vivos, são conselhos importantes, que servem para a nossa sustentação de fé. E aí, ele vai trazer aqui a diferença, no subtópico 2, né, do justo e do ímpio, né? Ele tem aqui trazendo duas visões, né? Ele traz os verbos andar, deter e assentar, que dá uma ideia de gradação. Primeiro ele anda no caminho, depois ele se detém, ou seja, ele para naquele caminho e ele se assenta. Então são 3 ações consecutivas e gradativas. E aí está exatamente se falando neste perigo, né, de ouvir o conselho do ímpio, depois você se detém, você para escutar mais um pouquinho e depois você se assenta. Quando você menos espera, você está naquela mesa, naquela roda de conversa, né, com os escarnecedores. E esse processo é um processo natural que ocorre sem que a pessoa perceba, caso ela esteja sem a visão espiritual. Mas no que se segue aqui, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. E ele vai falar que quando o jovem, o crente, ele medita na lei do Senhor, ele vai guardar em seu coração e vai fazer com que ele não peque diante de Deus, com que ele não caia nesses conselhos dos ímpios, nem se detenha, muito menos se assente no caminho, na roda dos escarnecedores. Então, é importante mostrar que ele, a todo tempo, os salmistas, né, vão apresentando os salmos e eles sempre vão falar não só de conselhos, mas de como é feliz, de como é maravilhoso estar na presença do Senhor, estar ali naquela visão, né, de que por mais que eu passe lutas e provas, eu terei o abraço do Senhor. Os salmos, abrindo aqui um parêntese para falar um pouco do gênero textual, né, os salmos eles são poemas, né, são poemas que eles têm uma linguagem emotiva em evidência. Nós temos algumas funções da linguagem e dentro dessas funções da linguagem, a função emotiva é a que se destaca nos gêneros poéticos. Por quê? Porque o autor geralmente fala daquilo que ele sente. É como sua alma está naquele momento. É tanto que, por exemplo, no Salmo 51, o salmista Davi, ele vai descrever, né, ali o seu sentimento diante daquele pecado que ele havia cometido. E ele diz, minha alma está triste até a morte, não retires de mim a alegria da salvação. Então a alma dele está expressando tudo aquilo que ele está sentindo através dos versos. Então nos livros poéticos tem essa característica de colocar em evidência a emotividade, aquilo que a alma traz dentro de si. É por isso que ele trata, né, dessa importância da meditação, de estar ali sempre alimentando essa alma com coisas boas, com a palavra de Deus, porque essa palavra é que vai firmar, trazer um estilo de vida seguro, né, como a árvore plantada junto a ribeiros. Ora, a árvore plantada junto a ribeiros, essa imagem que o autor traz, e nós vamos ver mais adiante que o livro de Salmos é um livro extremamente poético, ele é um livro imagético. Nós vamos ler os Salmos e a gente consegue imaginar. Quem nunca aqui imaginou o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Então você imagina a cena daquele grande pasto verde, a ovelha ali se deleitando. Então são salmos que trazem muitas imagens. Isso faz parte do gênero poético. O gênero poético, ele traz imagens, ele constrói imagens. E é isso que o autor traz aqui. Que aquele que não se detém, né, nem anda no conselho dos ímpios, ele será como árvore plantada junto à ribeira. Então, uma árvore que está ali com as suas raízes fincadas próximo aos rios. Ora, nunca vai faltar nutrientes para essa árvore.
Essa árvore sempre vai ser frondosa, grande, exuberante em sua folhagem, porque ela está plantada no lugar certo. E o que é que corresponde a essa água? Nós sabemos que na Bíblia a água ela simboliza a palavra. Então, quando nós estamos arraigados na palavra, nós nunca deixamos de receber os nutrientes necessários para afirmar nossa fé cristã. Então, é isso que deve ser deixado claro no nosso tópico 1. No nosso tópico 2, nós temos o perigo do caminho do ímpio. E aí ele vai tratar agora o problema do ímpio, né? Porque se aqui nós destacamos o justo, né, que ele não faz algumas atitudes e faz outras, né, como meditar na palavra, como arraigar as suas raízes na palavra, o ímpio, ele é diferente. O ímpio, ele é como a moinha, né, que o vento espalha. Então, o jovem, ele deve exatamente observar algumas características. E aí, gente, caro professor, é muito importante que nesse momento o professor possa também fazer um paralelo com o livro de Provérbios. Tá certo? O livro de Provérbios é muito importante. Por quê? Porque o livro de Provérbios também é considerado um livro poético. Ele está na categoria dos livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses 5 livros são os livros poéticos da Bíblia. Como eu disse a vocês, nós vamos entender melhor já o que é um livro poético, quais são suas características de forma mais profunda. Mas aqui são aqueles livros que trazem a essência do emotivo, né? A função emotiva está em evidência, trazem figuras, muitas figuras de linguagem, a construção linguística é diferente da construção linguística dos outros livros da Bíblia, tá certo? E, portanto, deve ser lido de forma diferente, nós vamos entender isso melhor. E aqui ele vai falar do ímpio, né? E o ímpio, qual é a diferença do ímpio e do justo? O ímpio, ele tem ali um posicionamento, né? E quando um cristão, um jovem cristão, ele se detém, né? Naquele caminho das pessoas que pensam diferente do que a palavra diz, daqueles pensamentos errôneos, né? Que estão trazendo uma visão distorcida de vida, ele tem que observar que ele está assumindo uma posição ali. Então, quando eu paro para ouvir, certo? Aí daqui a pouco ele vai se cansar, então ele vai se assentar, ou seja, eu estou ali entrando em conivência. Eu estou entrando em conivência. Quando eu menos espero, esse jovem já está assentado. No subtópico 3 diz que a posição de assentar fala sobre a completa separação, certo? E desprezo às coisas divinas. Então já estou acomodado com aquilo que me foi passado, com aquilo que me foi dito, e eu não discordo mais. A partir daquele momento que eu já me assentei, eu estou conformado, estou concordando com o que está sendo dito. E aí, professor, é importante você destacar para o seu aluno que o segredo do justo é exatamente não andar nesse caminho. É o primeiro passo, é não andar nesse caminho. Mas eu só estou passando. Mas o andar no caminho dos ímpios já pode sugerir que em algum momento eu vou parar. Então é melhor andar no caminho do Senhor. Quando eu ando no caminho do ímpio, eu estou correndo risco. Então, o início do pecado não vem com se assentar na roda, mas sim se deter no caminho dos escarnecedores. E aí, a partir do momento que eu tenho essa ação, eu já começo a perder a visão espiritual. Então, é muito importante que o professor deixe claro isso para os seus alunos, né? Que eles devem sempre andar nos caminhos do Senhor, porque esse caminho, né, é iluminado pela palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a partir do momento que o jovem segue o caminho da luz, através da iluminação pela palavra, ele não vai errar o caminho. Ele não vai se deter. Então, é importante deixar claro isso para os seus alunos. E agora, nosso tópico 3, né? A verdadeira felicidade dos justos, realizando-se com a palavra de Deus. Então, no Salmo 1, ele diz, né, qual é a lição do Salmo 1? A palavra, ela traz estabilidade. E essa estabilidade, ela não só é só a nível espiritual. Ela traz uma estabilidade espiritual, porque vai amadurecer esse jovem, essa pessoa que segue a Cristo, que segue a palavra de Deus, mas ela também vai trazer uma estabilidade social. Se nós formos mais adiante,
para o Salmo 128, que é considerado o Salmo da família, eu vou ler aqui com vocês um trecho, né? Nós vamos entender aqui a importância, né, de observar. Ó, e diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. E aí ele continua falando de outros elementos, como a sua esposa, os seus filhos serão benditos. Então ele também remete aqui ao Salmo 1, né, esse Salmo 128, ele diz: bendito varão que anda nos caminhos do Senhor. Então, mais uma vez, está trazendo essa história de andar, essa correlação de andar no caminho correto. E aí, como é importante, né? Essa verdadeira felicidade. Então, essa estabilidade que o Senhor promete não é uma estabilidade apenas espiritual. É espiritual, é física, é emocional e de todos os aspectos. Então, o Senhor fala da família desse justo. O Senhor fala da prosperidade desse justo. O Senhor fala da maturidade espiritual desse justo. Então, é importante destacar que a palavra de Deus, quando guardada em nossos corações, ela traz essa estabilidade, essa maturidade para o cristão que segue a palavra. E esse prazer em meditar, né? Nós vamos estudando, nós vamos memorizando, e aí o professor pode fazer, né, sempre aquela prática de trazer para o aluno um desafio, que ele faça o seu devocional diário, né, que ele sempre tente memorizar um versículo, ou um capítulo, ou um trecho, ou de repente até um salmo completo, que é tão fácil, né, de memorizar desde que seja praticado e lido. Então é interessante que o professor vá promovendo e mostrando ao aluno que não se trata apenas de decorar aquele trecho, né, para declamar, mas sim de guardar, de trazer à tona aquele sentimento de memorização para guardar no coração. Então é muito importante deixar claro, né? E aí esse meditar, né, na Bíblia, ele traz ricas bênçãos, porque nós decoramos, nós meditamos em cada trechinho, nós vamos observar as imagens que são trazidas ali naquele salmo e vamos fazer uma comparação. Por que o salmista ele faz essa comparação? Por exemplo, no salmo em que ele diz: como a criança desmamada, assim sou eu em teus braços. A criança desmamada da mãe, ou seja, a criança que acabou de ser amamentada. O salmista estava observando uma cena da mãe que amamentou o seu filho. E ali a criança adormeceu, saciada. E essa cena, né, ela traz ali um modelo, né, para que assim sou eu em tua presença. Ou seja, quando nós estamos na presença do Senhor, a saciedade, nós estamos completos, nós estamos relaxados, não precisa de nada. Olha que imagem linda, né? E aí é importante mostrar para os alunos esses aspectos que estão nos livros de Salmos. E assim, os valores perenes e atemporais de Deus. Nesse último tópico é importante destacar os valores pregados em Salmos, os valores que são trazidos em Salmos não são valores antigos, até porque a Bíblia é um livro antigo, mas não desatualizado. E aí é importante o professor deixar destacado que os valores da Bíblia são valores eternos, são valores duradouros. O que foi escrito em Salmo 1 serve para 2023, serve para a aplicação da vida do jovem de hoje, do jovem que está passando pela construção, pela maturidade cristã. Ele está buscando isso, o processo de santificação que nós já vimos na lição anterior. Então, é importante que o professor sempre faça esse resgate, né, mostrando que a palavra de Deus ela é atual, ela é perene. Os valores pregados aqui não são valores, são valores há mais de 2000 anos atrás. Não, são valores para o hoje, para o agora e para o amanhã. Porque a Bíblia, como já diz, né, o ditado, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então é importante resgatar esse valor bíblico das Escrituras. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não há nada na Bíblia que não tenha sido escrito para o nosso proveito. Tudo que está ali foi escrito para o nosso proveito espiritual. E os salmos são uma forma diferenciada, né, de mostrar esse amor.
agora o nosso momento EBD. É isso aí, você já fez aquele convite especial do momento EBD na sua congregação? Se não fez, ainda dá tempo. Peça aqueles minutinhos para o seu dirigente e divulgue a nova lição desse trimestre. Faça um convite a todos os jovens para que eles venham participar e aprender mais do Senhor com essa lição maravilhosa. Aqueles alunos distantes ou ainda aqueles que não se matricularam, é importantíssimo que o professor faça esse convite. Não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. E agora nós vamos para as nossas dicas bíblico-didáticos, né, e pedagógicas aqui da nossa lição. Nossa lição de número 2 já traz aqui uma dica pedagógica que está enfatizada na página 11. Né? Ele fala para que o professor reproduza esse quadro, né, para mostrar aqui, tá, como ele descreve os ímpios. Aí tem 3 pontos. Como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver, que eles serão condenados e eles perecerão permanentemente. Então, eternamente. Então é importante que o professor, caso ele queira usar esse quadro, ou ele reproduza num quadro branco para os seus alunos, ou ele tire xerox dessa parte aqui, dessa página 11, ou ainda ele pode mandar uma foto pelo grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é uma excelente estratégia de interação entre professor e aluno. Pode mandar a leitura diária, pode fazer um comentário, trazer uma canção que enfatize algum salmo. É muito importante que o professor faça isso. E para esta semana nós temos a apresentação da nossa dinâmica trimestral. O professor Pedro falou semana passada que nós iríamos trazer essa semana. E qual é a nossa proposta para essa dinâmica trimestral? A nossa dinâmica trimestral vai ser assim: aprendendo e produzindo salmos. Aprendendo e produzindo salmos. Aprendendo por quê? Nós vamos entender um pouco mais profundamente, né, de como se trata a construção dos livros poéticos. E aí a proposta é, cada semana, o professor, você vai trazer uma novidade sobre os salmos para seus alunos. Nós vamos deixar um link aí que vai ter algumas ideias para você se nortear, mas são ideias que você pode incrementar a partir do que nós sugerimos, né? E aí você vai trazer, por exemplo, você vai trazer a ideia, né, o que são livros, o que são gêneros poéticos, né? Gêneros poéticos, gêneros que são estudados na escola, inclusive, né? É aquela valorização da palavra, aquela construção por meio de imagens, a musicalização, o ritmo, a métrica. Então, cada semana você vai trazer um detalhe. Por exemplo, se você trouxer uma semana em que os salmos, eles são salmos, por exemplo, o Salmo 119, ele é todo feito em acróstico. O que é isso? Cada início da estrofe corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, né? Então, é interessante observar, né? Aleph, Gamer, Het, e aí vai organizando esse alfabeto, e cada frase inicia com esse acróstico. Então, o que é o acróstico? Quais são as imagens que são produzidas através daquele salmo? Então, cada semana nós vamos colocar algumas dicas e opções, né, para você aproveitar ali nesse link, mas você vai trazer uma curiosidade sobre o livro de Salmos. Inclusive, o nosso livro base, né, o nosso livro base aqui, na lição 2, é o livro Salmos Adorando a Deus com os Filhos de Israel, de Maya Perlman. Então esse livro aqui também vai trazer alguns subsídios. Você pode também estar fazendo pesquisas para poder incrementar ali o seu entendimento. E também materiais, né, linguísticos, de língua portuguesa, porque também traz um pouco sobre esse gênero poético, tá certo? E o produto final desse trimestre será uma composição de salmos. A turma vai produzir salmos. Por que não? Né? Então você pode organizar aí que a turma produza em grupo, um grande grupo produzindo salmos, ou dividir a turma em duplas ou em trios, para que esses alunos produzam salmos temáticos. E aí você pode entregar o tema. Por exemplo, você vai produzir grupo 1, produzir o salmo sobre o amor de Deus. Grupo 2 vai produzir um salmo sobre as consequências do pecado. Grupo 3, sobre a alegria da salvação. Então, cada grupo, ele vai, ao final do trimestre, né, lá no mês de junho, vai produzir, certo? Um salmo.
E durante esse processo, esses 3 meses, o professor vai trazendo subsídios dos gêneros poéticos, tá certo? Então, essa é a dica para o nosso trimestre todo, né? Durante todo o trimestre. Nós vamos disponibilizar o link para vocês verem melhor como é que se organiza isso. E por fim, a nossa dinâmica desta lição, da lição 2. O Salmo 1, ele é um salmo que faz uma análise entre o ímpio e o justo através de alegorias. Ele diz que metáforas e alegorias, né? O ímpio, ele é como a moinha, ele é como o vento espalhando, e como é a imagem do justo. Então, nós vamos trabalhar com as imagens. Por que é que ele compara o justo com a árvore plantada, né, ali, ou com, como é que se diz? No Salmo 6, no Salmo 1, ele diz aqui, né, tem o seu prazer, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Por que ele faz essa imagem? Ele constrói essa imagem. E depois ele constrói a imagem, né, do ímpio, que ele diz, né, que o ímpio, ele não vai permanecer. Então, você vai fazer ali um comparativo com os seus alunos e vai pedir que eles discutam ali em sala as 2 imagens apresentadas do ímpio e do justo. Por que que ele compara com essas imagens? Alegorias, né? Que a alegoria é como se fosse uma comparação. Ele diz, né? Assim como é a árvore, também é o justo. Né? E assim, o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Então, é interessante observar todo esse contexto para poder discutir com os seus alunos. Então, foram essas nossas dicas e sugestões do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Nossos vídeos vão lá toda semana. E Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma ótima aula no domingo.